Boa noite. Sempre uma alegria estar aqui, viu, Zé? Receber esse convite para que a gente possa falar um pouco sobre os ensinamentos de Jesus. E esse tema da nossa noite é um tema que eu acho que fala muito de perto aos nossos corações. Hoje foi um dia especial porque começaram as aulas do ciclo introdutório lá no Segal. Na terça-feira começa na próxima terça e hoje começou aos sábados. E essa leitura, esse capítulo aqui, ele me lembra de uma aula em que eu falei para as pessoas, para os alunos que estavam lá, se eles tinham em algum momento agradecido aos seus obsessores, aqueles que vos perseguem. E aí foi um alvoroço na sala, né? Porque, mas como assim, vou agradecer para uma pessoa, uma entidade que quer me fazer mal? Eu disse assim, olha, vamos refletir sobre um ponto. Se não fosse o incômodo, o desconforto que esse outro espírito, esse outro filho de Deus lhe causou, você estaria aqui? Então, para a gente começar a falar sobre os nossos inimigos, nós podemos fazer essa reflexão. Nós que aqui estamos nessa noite, sendo recebidos pela dona Sirene, o seu Zé e a família deles, para que a gente possa compartilhar desse manancial de bênçãos que a gente tem aqui. Se nós em algum momento não estivéssemos com algum desconforto, alguma perturbação, sentindo necessidade de buscar algo verdadeiramente melhor para nós estaríamos aqui? Porque é o primeiro passo para que a gente comece a entender o que Jesus quis dizer com esse ensinamento polêmico do ponto de vista material. Porque ele próprio fala, né, na leitura que nós fizemos, orar por aquele que me persegue, quer dizer, vou amar alguém que quer me fazer mal? Certamente, se nós estivéssemos assistindo Jesus falando isso para nós, a gente fala assim, Jesus, mas esse ensinamento que o Senhor deu é muito difícil. É muito difícil, porque a gente amar aqueles que não nos fazem tão mal assim, já é difícil. Quando eu digo isso, eu estou falando das pessoas que estão ao nosso lado. O cônjuge, o filho, namorada, namorado, o sócio, o vizinho, o colega de trabalho, o colega de faculdade, o familiar. E olha que nós estamos falando dentro de uma situação de coisas corriqueiras, né? Mas que às vezes naquele momento de descontentamento, nós nos sentimos profundamente feridos. Já é difícil, não é? Às vezes a gente ser paciente, ser benevolente, ser indulgente com aquela pessoa que naquele presente momento nem nos fez tão mal assim, só nos trouxe algum incômodo. Agora, quando Jesus fala para amar aqueles que nos perseguem, que nos querem fazer mal, ele deu para nós um exemplo de até onde nós devemos ir por amor. E nós vamos tentar entender um pouco melhor isso, tá? A nossa conversa de hoje vai ser baseada no capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo e no livro Libertação do Chico Xavier. Como que eu dividi esse material? Eu peguei a parte do Evangelho, que é a principal, né? E depois eu vou contar para vocês uma versão bem resumida dessa obra, que vai dar o testemunho direto de tudo isso que nós vamos falar dentro do capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo. Porque ele fala diretamente sobre os trabalhos de obsessão, de perseguição, as falanges, os dragões. Quem aqui não sabe o que são os dragões? Alguém não sabe o que é? Se não souber, levanta a mão, vai lá. Os dragões são os espíritos mais determinados a fazer o mal. Vamos colocar de forma bem, são os chefes dos chefes dos chefes das legiões. São o que nós podemos dizer, de certa forma, os anticristos. São os líderes trevosos. E nós vamos falar um pouco sobre eles bem breve, tá? Quem quiser saber mais sobre eles e tiver realmente a fim de uma leitura mais densa, vamos colocar assim, algumas obras do Robson Pinheiro falam sobre eles. Mas nessa obra, o Chico Xavier, através do ditado do André Luiz, vem falar sobre eles, tá bom? Então vamos lá.
Quando Jesus fala para a gente pagar o mal com o bem, é fácil? Como eu disse agora há pouco, não é fácil a gente tolerar nem os pequenos incômodos. Quem dirá os grandes? Agora, muitas coisas mudam quando nós mudamos o nosso ponto de vista. Para que a gente às vezes entenda o comportamento de alguns irmãos, irmãs nossas, né? Nós precisamos entender que o ponto de vista deles é diferente do que nós estamos apreciando naquele momento. Tá bom? Então, quando a gente fala, vou pagar o mal com o bem, o que Jesus trouxe para nós através desse ensinamento? Ele nos fala sobre confiança. Em uma das obras do André Luiz, correção, do Emmanuel, ele fala que não há o mal, mas há o bem mal compreendido. Que qualquer irmão que esteja nominalmente a serviço do mal, ele vai até onde lhe é permitido como instrumento da justiça divina, garantindo o aproveitamento de experiências e aprendizados quando nós falhamos em avançar voluntariamente através do amor. Foi o que Jesus nos disse, que o amor cobre a multidão de pecados. Então, com isso, o que o Cristo nos diz? Olha, o sofrimento, a dor, não é o único caminho da reparação. Se vós dispuserdes a amar, a servir ao próximo através do amor, é óbvio que poderão neutralizar os débitos espirituais que vocês têm. Entretanto, quando nós falhamos em fazer voluntariamente esse caminho do bem, do amor, porque nós quase não somos teimosos, né? Aí a gente persiste na maldade, persiste na ignorância, e chega um certo ponto que nós precisamos ser visitados por essa ferramenta educativa de Deus, chamada dor. Então, nesse próprio livro, no Libertação, ele fala que esses irmãos que nos prejudicam, eles não são mais do que instrumentos quando nós falhamos em ir através do amor. Então, nós somos visitados. Quando nós falhamos em perdoar, porque Jesus nos dá dois grandes ensinamentos, o amor e o perdão. Para a gente amar e para a gente perdoar. Agora, para que fique mais fácil para nós, ele vai explicar o que é que nós precisamos entender para que fique mais fácil amar os nossos inimigos. Então nós vamos falar de pagar o mal com o bem, os inimigos desencarnados. Aí ele fala, se alguém vos bater na face direita, apresentar-lhe também a outra, a vingança, o ódio, o duelo. Ok? Vamos lá. Pagar o mal com o bem. Aí Jesus fala, ouvistes o que foi dito, amarás ao teu próximo e odiarás os teus inimigos. Isso era segundo a lei mosaica, que até então era o maior guia moral da humanidade. A lei mosaica, que é o Velho Testamento que nós temos até hoje, ela vinha trazer uma lei mais disciplinar, uma lei mais dura, porque o coração das pessoas da humanidade naquela época precisava de uma disciplina mais firme. Então, Moisés veio com esse intuito de dar uma organizada. Pois bem, aí Jesus vem com uma outra proposta. Aí ele fala, eu porém vos digo, amai aos vossos inimigos, fazei o bem àqueles que vos odeiam e orai por aqueles que vos perseguem e caluniam. E isso aqui é onde nós começamos a entender por que é que o povo hebreu não aceitou Jesus como Messias, conforme estava previsto pelos antigos profetas. Pois eles esperavam um príncipe armamentista, alguém que literalmente suplantasse o mundo ao poder de Israel, que fizesse com que todas as nações, todos os reis, a partir de um determinado momento, se curvassem perante a verdade da qual o povo hebreu era portador. Porque
das 4 grandes raças exiladas de Capela para cá, o povo hebreu era um deles. E veio para a Terra já com a consciência desenvolvida do monoteísmo, ou seja, de um Deus único. No livro A Caminho da Luz, o Emmanuel dá uma passagem rápida sobre esse processo de formação e os primeiros tempos da Terra, onde ele fala da origem do politeísmo. Por quê? A equipe de espíritos, coordenada por Jesus, que presidiu a formação da Terra, existiam determinados espíritos que eram responsáveis por determinadas áreas. Então, esse espírito vai presidir, vai coordenar a estruturação dos oceanos e de toda a vida que há ali, vegetal, animal, ok? Olha, vai ter um espírito que vai cuidar, vai presidir, digamos, sobre as ordens de Jesus, a formação das matas. Outro vai presidir a formação, os fenômenos atmosféricos, a chuva. E esses espíritos foram aqueles a quem os politeístas da época, os romanos, adoravam. Eles não tinham a condição de compreender que um só Deus poderia cuidar de tudo. Então, eles precisavam diminuir a tarefa. Eles falaram, então vamos o seguinte, vamos criar um Deus para a chuva, um Deus para o sol, um Deus para a lua, um Deus para o amor, uma deusa para fartura, para colheita, a outra para paixão, a outra para libido. E assim ia. Ok? E lá no A Caminho da Luz, o Emmanuel fala que o politeísmo vem disso. Então, Jesus não foi aceito de uma forma bem sucinta pelos hebreus, porque a mensagem que ele trouxe era uma mensagem de humildade, de serviço, de amar. Por quê? A cultura da época, a humanidade da época, como que era a vida dos poderosos? Eles estavam ali para serem servidos. Você, quando era um líder de Estado, um chefe de Estado, um funcionário público à época, você tinha diversos servos. No livro Há 2000 anos, que narra os banquetes no palácio de Pôncio Pilatos, o Emmanuel nos traz que existiam diversos servos que eram encarregados de catar as migalhas de comida que caíam da boca dos nobres. Aí tinha outro servo que era encarregado só de pegar a toalhinha e limpar o cantinho da boca de alguém. Porque você não podia pegar um guardanapo e limpar a sua própria boca. Não, você tinha que ter um servo para limpar a sua boca para você. Entende? Então, daí veio essa ideia de que quem está no poder está para ser servido. E o André Luiz, no Nosso Lar, quando ele é orientado a procurar como é que chama? O governador do Nosso Lar, aí ele olha, né, pro Lises, o Lises não, acho que é pro Emmanuel, como é que chama? É o rapaz que ensina ele a editar os livros lá. E fala para ele, ó, você já tentou falar com o governador? Ele, falar com o governador, olha, ele fala assim, olha André, aqui os governantes dão o exemplo. Porque lá no Nosso Lar, já é um mundo bem diferente, já era aquela época, 1940, imagina hoje, já era um mundo muito diferente, onde os líderes entendiam perfeitamente a missão de Jesus. O que Jesus fala? Quando os apóstolos estão lá falando assim, ó, quem que é o maior no reino dos céus e tal, Jesus fala para eles o quê? Olha, aquele que quiser ser grande no reino dos céus, que seja servo de todos. E aquele que quiser ser o maior, que seja escravo de todos. Por que a analogia de escravo? Porque o escravo ele não tinha vontade. O escravo estava ali apenas para cumprir as ordens do Senhor. Então ele vivia para obedecer às ordens do Senhor, que era o seu dono. Ele coloca essa analogia para que nós entendamos a nossa postura e a nossa submissão perante Deus e as suas leis. Agora, nós às vezes temos dificuldade de entender que essa submissão possa ser o caminho para a nossa felicidade. Entende? Deus, como sendo o criador de tudo que há, ele poderia nos forçar a amá-lo, criar-nos sem escolha, com a destinação de amá-lo somente. Entretanto, o Pai nos deixa livres para que nós possamos escolher amá-lo. E Jesus também o fez, porque ele vivia em comunhão e vive em comunhão com Deus.
Essa é a postura que nós devemos olhar para as leis de Deus, a de submissão, tal qual alguém que confia plenamente naquele Senhor que o conduz. Uma ovelha confia no seu pastor? Com certeza. Você já viu alguma ovelha, o pastor fazer o sinal para a ovelha entrar no redil, a ovelha para, põe as patinhas da frente nas patinhas de trás e fala assim, por que você quer que eu entre aí? Não. Ela confia que o seu pastor está dizendo para ela algo bom. Por quê? Se ela fica fora do redil, ela estará em perigo, porque ela poderá ser devorada por um lobo. Entretanto, as ovelhas que estão dentro do redil estão protegidas pelo pastor. Ele está cuidando delas. Então, por isso que a gente precisa ter esse entendimento acerca da lei de Deus, para que a gente entenda o que Jesus está falando aqui. Quando a gente não compreende, e o Evangelho nos traz com muita propriedade, a diferença entre obediência e... linda, maravilhosa, pausa para Mariana. Obediência e resignação. Ele fala que a obediência é o consentimento da razão. E a resignação é o consentimento do... Ou seja, quando nós podemos entender a lei de Deus, dentro da nossa capacidade que ainda é pequena, ok, entendamos e aceitaremos. Agora, existirão fenômenos na nossa própria vida, momentos, realidades, situações, que nós não teremos capacidade ou acesso às informações que nos levariam a entender. E aí entra a nossa resignação, aonde nós olhamos para Deus, para o nosso Pai, para o nosso pastor e dizemos: Pai, eu não preciso entender não, mas eu confio em Ti. Eu sei que essa situação pode momentaneamente não me ser agradável, como não é a atuação de nenhum dos nossos desafetos sobre a nossa vida. Mas, crentes e dóceis à vontade de Deus, nós podemos seguir qual caminho? Pai, eu não entendo muito bem, não. Está doendo esse momento, está desagradável, eu estou sofrendo. Mas, Pai, por mais que isso me seja doloroso agora, eu tenho certeza e confiança de que eu sairei dessa experiência transformado e reeducado. O Divaldo Pereira Franco, no filme dele, tem uma cena que eu gostei muito, em que ele está conversando com a mãe dele, e eles acabaram de sepultar o corpo do pai dele. Aí a mãe dele fala para ele: olha, meu filho, mas como entender, né, acreditar que há amor, bondade, como quando a gente vê tanta dor, né? Aí ele vira para ela e fala assim: mãe, a gente precisa pensar o seguinte, que nós não somos os únicos a experimentar dor. A senhora não é a única pessoa que está sofrendo aqui hoje porque enterrou o seu companheiro de tantos anos. Eu não sou o único a sofrer porque acabei de sepultar o corpo do meu pai e estou momentaneamente privado da sua presença. Tem pais que enterraram crianças em tenra idade aqui hoje. Tem filhos que enterraram seus pais, pais que enterraram filhos com um desencarne prematuro, conforme a gente tem no Evangelho. Então, mãe, nós precisamos entender que a felicidade não é a ausência da dor, mas a compreensão do seu real significado. Podemos dizer, talvez, que a grande maioria da humanidade teme a dor, teme as experiências difíceis. Entretanto, os espíritos, através dos ensinos, nos dizem para que confiemos, pois esse momento de dor é o prelúdio da verdadeira alegria celeste. Esses dias, estava conversando com uma trabalhadora lá do Segal, que perdeu um filho jovem, desencarne prematuro, e aí eu pensei, falei assim, como nós podemos confortar uma mãe que perde a presença física do filho? Aí eu me lembrei disso que eu acabei de falar, que a Joana, que o Divaldo fala para a mãe dele. Olhei para ela e falei assim, olha, quando eu testemunho uma dor assim, quando eu percebo pessoas de bem, que são pessoas de bem, então trabalhador de Segal, sei lá, há 30 anos, estão lá
toda semana trabalhando, fora as atividades que eu não sei que eles fazem, que são muitas. Falei, quando eu percebo, quando eu testemunho alguém que nós olhamos e percebemos que reconhecidamente é uma pessoa boa, passando por uma experiência dolorosa assim, a única coisa que me ocorre é de dizer para vocês que tenham força, porque isso é o fim da prova de vocês. Porque da próxima vez que estiverem juntos, estarão juntos numa condição melhor. Então, esse momento de dor que vocês vivem agora é o prelúdio de uma felicidade verdadeira. Quando vocês vão se reencontrar no plano espiritual com os débitos quitados. Quando falamos de desencarne prematuro, muitas vezes trata-se disso, espíritos que precisavam de um período menor encarnados para quitar alguma coisa, resolver algumas pendências e que já são imediatamente levados para o plano espiritual novamente para seguir a sua jornada evolutiva. Tá bom? Mas enfim, avancemos, né? Aí, gente, aqui a gente começa a entender também porque Jesus não foi muito popular entre os hebreus, né? Ele coloca aqui, ó: pois se amardes apenas aqueles que vos amam, que recompensa tereis? Os publicanos também não fazem assim? E se saudardes apenas os vossos irmãos, que fazeis nisso de especial? Os pagãos também não fazem? Eu vos digo, olha só, que se a vossa justiça não for mais perfeita do que as dos escribas e dos fariseus, não entrarei no reino dos céus. Olha só o que Jesus já está fazendo com os escribas e os fariseus. Falou assim, ó, eu estou avisando para vocês, vocês não vão entrar no reino do céu não, tá? E para aqueles que os têm como modelo, estou dizendo, se vocês agirem como eles, também não vão entrar não. Porque para entrar no reino do céu, no reino que eu estou preparando para vocês, vocês precisam fazer melhor do que está escrito na lei mosaica. E isso, gente, era um ultraje quase intraduzível em palavras para os líderes hebraicos da época. Você dizer assim, olha, o que eu vim te falar agora é melhor do que o que Moisés falou. Rapaz, ele falava assim, não, esse carpinteiro aí não está no seu juízo perfeito, não. Ele está se colocando acima de Moisés, aquele que libertou o nosso povo da escravidão, do povo egípcio. Não, você não pode estar falando que você é melhor do que ele. Por quê? Aqueles que conduziam a humanidade estavam muito confortáveis, sendo servidos, sendo bajulados, considerados semideuses. Vocês acham mesmo que eles simplesmente abririam mão voluntariamente e passariam de um momento a outro a se verem como iguais perante ao povo? E a mensagem de Jesus era para os sofredores, era para quem estava sofrendo. E vou falar uma coisa para vocês. Eu acho que tinha muita gente sofrendo naquela época, bem mais do que tem hoje. E olha que ainda tem muita gente sofrendo. Então, isso foi o que levou, depois de um certo tempo, com os líderes daquela época, tentando perseguir e matar os cristãos, para conter o avanço do que à época era uma seita, chegou um ponto que eles falaram assim, ó, nós vamos ter que matar a gente mais. Vai acabar. Não vai ter ninguém para servir a gente, porque todo mundo que é escravo, que é pobre, que é desfavorecido, está gostando da mensagem desse carpinteiro aí. Por quê? Jesus veio falar para quem sofria. Veio falar para nós, olha, não preocupa não. Tá doendo? Tudo bem. Mas vai passar. E depois desse momento de dor, você vai sair melhor daqui. Tenha fé. E as curas eram só para chamar a atenção, para fazer com que as pessoas notassem. Mas o que Jesus veio fazer foi melhorar o padrão moral da nossa humanidade. E esse era o ensinamento. Só que as pessoas da época, principalmente aqueles que dirigiam as massas, não estavam interessados nessa mensagem de igualdade. E aí ele coloca, se o amor ao próximo é o princípio da caridade, amar aos inimigos é a sua aplicação sublime, pois essa virtude é uma das maiores vitórias conquistadas sobre o orgulho e o egoísmo. Sabe, quando nós estudamos o Evangelho, nós nos deparamos com isso
o tempo todo. Quais são as duas maiores chagas da humanidade? Está lá no nosso lar também, ó. O orgulho e o egoísmo. Essas duas falhas morais que, com vezes, nos levam a achar que nós somos aquilo que mais do que nós realmente somos. A querer para nós mais do que aquilo que é necessário ou que nos é de direito. Quando nós olhamos aquelas pessoas, nós mesmos, que cometem falhas morais, se nós formos observarmos, investigar aquilo que nos motivou à ação, invariavelmente nós vamos chegar nisso aqui, ó. Uma definição sucinta de egoísmo, que eu achei bem interessante, é o seguinte: quando o nosso bem deixa de passar pelo bem do nosso semelhante. Como saber se nós estamos sendo egoísmo? Se aquilo que é bom para mim não é bom para os outros. Naquele momento, o egoísmo já está atuando em mim, na minha vida. Por quê? A caridade, a fraternidade, ela nos leva em que sentido? Ao bem comum. No capítulo 11, que é o anterior do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 8, a lei de amor, ele fala, né, que o amor promove a fusão dos seres e aniquila as misérias sociais. Quando ele fala da fusão, ele não está dizendo da perda da identidade, como se você pegar uma gota d'água, jogar aqui dentro, ela se dispersa e deixa de ser aquela gota. Não. Nossa individualidade, podemos nós reencarnar milhares e milhares de vezes. A nossa individualidade permanece nossa. Quando ele fala dessa fusão dos seres, ele fala da fusão do propósito. Quando nós estamos envolvidos na lei de amor, eu não quero o que é bom só para mim. Eu quero aquilo que é bom para mim e para todos. Porque se algo é bom só para mim, é egoísmo. E aqui a gente fala assim, nossa, mas então não posso querer algo de bom só para mim? Se for só para você, a gente precisa refletir. Nós que somos pais, que estamos à frente de uma família, mães, avós, responsáveis, quando nós vamos fazer uma avaliação de um programa de família, uma viagem que nós gostaríamos de fazer, um curso, algo assim, um evento que a gente quer ir, você iria a um evento que faria mal ao seu filho? Você iria a um evento que faria mal para o seu cônjuge? E esse é um roteiro seguro para que a gente mantenha um casamento saudável. Você não deve ir aonde a outra pessoa não se sinta bem, aonde ela não se sinta confortável. Por quê? Nesse ponto estará agindo o egoísmo. Você está fazendo algo que é bom só para você e ignorando a dor que você está causando em alguém, o desconforto que você está causando em alguém. Uma pessoa que, conforme ele dá o exemplo lá no Evangelho, que adentra o lar de alguém para subtrair uma propriedade, para que ela possa possuir aquele bem, ou vender aquele bem e possuir outro que ele quer, que esse indivíduo quer. Quer dizer, aquilo é bom para ele? É, ele vai ter o que ele quer, a vontade que ele tem de possuir aquele bem. Entretanto, aquilo passa pelo mal de alguém, porque a outra pessoa que trabalhou, que se esforçou, que poupou para adquirir aquele bem, vai se ver privado do fruto do seu próprio esforço, para que ele possa possuir sem esforço algum. Isso é egoísmo. E há aí também, com certeza, orgulho. Porque muitas vezes essa pessoa faz isso, e quantas vezes nós vemos nos jornais, né? As pessoas aí, quando tem essas operações grandes das polícias aí, vai lá na casa dos membros de uma organização criminosa. Vocês acham que vê Uno lá? Gol? Onix? Não, você vê BM, você vê Porsche, você vê Audi, você vê Lamborghini, você vê caminhonetona, você vê lancha. Quer dizer, então, o que aquele indivíduo, aquela organização buscava através da prática do crime? Experimentar sensações de poder, de importância, de bem-estar. A que custo? A custo de atos ilícitos.
À custa de não pensar como os pais vão se sentir, porque todo marginal que faz parte de uma quadrilha, ele tem pai e tem mãe. Ele tem avô, ele tem vó, ele tem tio, tia. Alguém criou essa criatura. Ele não chocou sozinho, não. Há muitos e muitos séculos, parou de surgir ser humano por geração espontânea. Isso aí a gente aprende lá na Gênesis. Aí a gente passou a procriar através da comunhão sexual. Então aquele indivíduo tem pai e mãe. E como que eles vão ficar? Você vai lá, tudo bem, no momento você está lá, andando de carro importado e dando perdido no pai e na mãe. Ah, mas o que você está fazendo, menino? Que você está nesse carro bonito aí? Não, arrumei um trampo da hora aí, mãe. Aí quando é fé, chega PF, lá na porta, senhora fulana de tal, estou atrás do seu filho. Como assim? Está aqui o mandato, ele está sendo buscado por posse disso, fazer aquilo, tráfico daquilo, papapá. A pessoa fala assim, nossa, meu Deus do céu, e agora o que eu fiz? Eu criei tão bem esse menino. E esse menino enveredou para esse caminho ruim, por quê? Orgulho e egoísmo. Porque não aceitou aquilo que programou lá no plano espiritual para a própria vida, que era uma vida, às vezes, mais simples, uma vida de esforço, de trabalho. E aí fez o quê? Ah, eu vou dar um jeito de mudar a minha situação. E não se preocupou que jeito que era esse. Aí vai parar nas páginas dos jornais, né? E aqui, quando nós falamos de amar os nossos inimigos, uma das obras que eu mais recomendo é Paulo e Estevão. Cara, não dá pra... Aquilo ali é uma obra-prima, gente. Paulo e Estevão é simplesmente, assim, visceral. Você testemunhar os dois extremos que um ser humano pode ter na mesma vida, conforme a gente tem de Saulo, que depois vira Paulo. A gente perceber o extremo do amor, da abnegação de Gesiel, depois de ser pedrejado, virar para a irmã dele e falar assim, olha, não odeia ele não. Aí ela fala, mas como? Você está pedindo para eu não odiar o meu noivo, que foi quem mandou te apedrejar até a morte? É isso que você está me pedindo? Ele é. Não, mas não dá. Ele é. Mas olha só, ele falou assim, olha, ele é assim agora, ele está assim agora, porque ele ainda não conheceu Cristo. Quando ele conhecer Jesus, o servirá com a mesma paixão que serve a Moisés. E aí nós temos a história de São Paulo, o apóstolo. E aqui, olha só para vocês verem que situação. Vamos representar aqui. Áquila, Prisca, e eu vou dizer que esse aqui talvez seja Ananias, né? Ou o irmão dele. O que acontece? Esses dois foram foragidos para o deserto, porque durante as perseguições de Paulo, o pai dele foi morto e eles quase foram mortos também. Aí, quando ele chega lá, e ele tinha o nome de Saulo, que era um nome comum, mas não era tão comum assim, eles começam a desconfiar de que talvez ele seja o famigerado Paulo, o perseguidor dos cristãos, porque eles eram cristãos. E aí, o Paulo espera passar um tempo, ele fica alguns meses, um tempo lá com eles, ele fica 3 anos no deserto, e aí chega um dia que eles estão lendo os pergaminhos, e ele chega e fala para eles, para Áquila e Prisca, fala assim, olha, eu preciso confessar uma coisa para vocês, eu preciso ser verdadeiro, e aquilo marca a conversão dele. Aí ele assume que ele é Saulo, o doutor da lei, que presidia as perseguições aos cristãos. E aí ele escuta, ele já tinha escutado a história de Áquila, narrando o que um preposto, um representante de Saulo, fizera ao pai dele para tomar uma propriedade dele. O abuso de autoridade, porque hoje nós temos mecanismos legais, nós temos uma justiça mais atuante, nós estamos num mundo bem melhor. Então, é mais fácil você coibir esse tipo de prática. Nessa época que não, se você fosse uma autoridade e tivesse um preposto, ele tinha direito de vida e morte sobre qualquer um que encontrasse pelo caminho. E assim acontece com o pai dele, que tinha uma padaria na época, e que se tornou um preposto de Paulo, vai lá e toma a padaria do pai dele. Simplesmente. Fala assim, a partir de agora é minha. Você fala assim, nossa, mas podia nessa época? Não, não podia não, mas eles faziam. Porque era ele mesmo que lavava a escritura. Vai na parte de hoje, essa chácara é minha, ó, pega as coisas e vai embora. É mais ou menos assim. Então, nosso mundo melhorou muito, graças a Deus. E nós
também, né? Porque o mundo em si é só um lugar. Aí ele ressalta aqui, Jesus não quer dizer que se deve ter por um inimigo a mesma ternura que se tem por um amigo ou irmão. Por quê? Porque no princípio eles ficam muito desconfiados com ele. Até que ele chega e confessa para eles que é ele, conta tudo o que aconteceu. A partir daquele momento, ele deixa de ser o inimigo e passa a ser um amigo. E eles ficam juntos até o fim da missão de Paulo, né? A ternura pressupõe confiança. Ora, não podemos confiar naquele que se sabe que nos quer mal. Não se pode ter para com ele demonstrações de amizade, porque sabemos que é capaz de abusar dela. Só que aqui, pessoal, a gente pode refletir mais. Lançando um olhar sobre a eternidade, entendemos que inimigos, ou melhor, vítimas e algozes, se revezam indefinidamente numa corrente de ódio e vingança que a todos aprisiona. Quando nós falamos da lei de Deus, não há falhas. A lei de Deus é perfeita. Então, aquilo que se apresenta na nossa vida é necessário. Meu avô falava assim, que quando um sofrimento bate na nossa porta, que a gente deve pegar ele e resolver. Porque Deus não coloca problema na porta errada. O vovô Taíde falava isso. Fala assim, Deus não põe problema na porta errada. Se o problema bateu na sua porta, pega e resolve porque é para você. Lá no CH uma vez, eu escutei um ditado assim, bateu, se doeu, leva que é seu. Quer dizer, se alguma coisa te incomodou, pensa sobre aquilo. Pensa sobre aquilo, porque se aquilo se apresentou na sua vida, é uma necessidade. E quanto mais rápido você conseguir aprender com aquela situação e resolver aquela questão, mais rápido aquela fase difícil passa na sua vida. O que é o sofrimento? Qual que é a diferença da dor para o sofrimento? A dor é a experiência desagradável. O sofrimento é quando a gente se debate na dor. A gente fica remoendo aquilo, não aceita, se revolta. E eu não quero esse sofrimento, eu não quero. Isso traz o sofrimento. Eu não quero essa situação difícil. Quando a gente nega a existência, a presença daquilo na nossa vida. Aí o que a gente faz com isso? Dilata o tempo da experiência dolorosa. Se você não aceita isso, olha, se Deus me trouxe isso aqui, então, peraí, deixa eu tentar pensar. Estou dizendo que é fácil. Deixa eu pensar, deixa eu entender, deixa eu tentar resolver isso aqui, trabalhar, transformar essa situação, aprender com essa experiência. Ok. Agora, se a gente nega aquilo, não quero saber, aí aquela dor vai ficando ali na nossa vida, Até que em algum momento, vencido pelo cansaço, a gente faz igual o André Luiz. Ele fala, né? Que ficou 8 anos lá no umbral. E quando ele se viu colado ao lodo do chão, que ele sentiu esgotar todas as forças, que ele não tinha mais condição de nada, eu acho que tem um Deus. Aí ele começou a desconfiar. Eu acho que tem um Deus. Bom, se eu acho que tem um Deus, e assim, pior do que tal, eu não consigo ficar. Né? Então, eu vou apelar para ele. Ele precisou chegar no pior estado dele, que ele não dava conta nem de levantar do chão, para ele baixar a cabeça e falar assim, Pai, me ajuda, eu não aguento mais sofrer. Agora, e nós? Nós precisamos de tudo isso? Ou será que nós, com todos os ensinamentos que o próprio André Luiz nos trouxe, nós já temos condição de, quando a dor se aproxima de nós, a gente fala assim, opa, peraí que doeu aqui o calo, então deixa eu pensar no que eu preciso ajustar aqui para resolver essa situação, para que eu não precise ficar anos sofrendo com aquela experiência. Agora, tem provas que realmente são longas, porque, como eu disse no começo, nós somos um pouco teimosos, ou como diz a ministra veneranda no nosso lar, somos milhões de criaturas um tanto insubmissas à lei de Deus, quer dizer, gente não obedece à lei de Deus, faz coisa errada e, por consequência, torna necessário situações difíceis e dolorosas da nossa vida. Então, aí a gente precisa, às vezes, de um tempo para resolver essa situação. Por quê? A espiritualidade se esforça,
Nosso anjo da guarda se esforça para nos orientar, para nos influenciar, para nos direcionar. Mas só que o que acontece? A gente é teimoso. Quando a gente quer uma coisa, a gente fala assim, eu quero, mas eu quero. E aí a espiritualidade, Deus, nosso pai, nossa mãe, os parentes, os vizinhos, falam assim, mas isso não é bom não. Mexe com isso não, isso não vai dar certo, não faz isso não, isso não é uma coisa boa, isso não está certo. Mas eu quero, a gente bate o pezinho, eu quero. A gente persiste. O anjo da guarda está lá influenciando, cercando a gente, e a gente está prosseguindo na ideia do crime, na ideia do egoísmo, do orgulho, e continuando prejudicando as pessoas, e a gente fica um tempo construindo essa maldade na nossa vida. Então é natural que a gente fique um tempo para poder espiar a situação também. Agora, conforme nos disse Jesus, se a gente vai pelo amor, a gente dá uma acelerada no processo, né? Aí ele fala, aquele que sofre e busca vingar-se permanece voluntariamente distanciado dos seus afetos. Muitas vezes aqueles por quem diz buscar justiça. Entende? Muitas vezes, quando a gente está nos trabalhos de esclarecimento dos nossos irmãos, os trabalhos mediúnicos, a gente se depara com irmãos que estão lá, olha, mas aconteceu tal coisa, ó, essa pessoa tirou a vida do meu filho, ó, essa pessoa usurpou o meu lar, roubou a esposa, roubou o marido, né? Porque a gente ainda não cumpre os 10 ensinamentos de Moisés, que é não cobiçar a mulher do próximo, nem seu servo, nem sua serva, nem sua mula, nem seu jumento, nem coisa nenhuma que te pertence. Tipo assim, é do outro, deixa com o outro. Moisés falou, mais ou menos 1.500 anos antes de Jesus, Moisés falou, não mexe com o que é dos outros, não, vai viver sua vida. Mas a gente escuta? Não, como eu disse para vocês, nós somos meio teimosos, aí a gente vai fazendo coisa errada. Aí torna necessário o sofrimento. Entende? Então a gente precisa entender sobre isso. E às vezes, aquela pessoa por quem a gente diz que está buscando vingança, o filho que foi assassinado, a esposa, o esposo, a gente está buscando vingança e às vezes esse espírito já foi socorrido, está lá na espiritualidade, está ali do nosso lado, né? Ô meu filho, larga de vingar, vem ficar comigo aqui, vamos ser felizes, né? Não, mas eu ainda estou preso na ideia da vingança. Por quê? Porque eu não concebo que a lei de Deus é perfeita e que aquela dor que eu passei é uma situação que me trouxe algum resgate. Uma situação que era necessária. Olha, gente, quando a gente fala isso, eu falo com muito respeito, porque nós estamos falando de pessoas que têm doenças incuráveis, nós estamos falando de pessoas que perdem um ente querido. Então, a gente precisa ir edificando isso na nossa alma, para que quando a experiência dolorosa chegar, a gente já esteja mais ou menos educado e o baque não seja tão grande. Entende? A gente precisa entender esse ponto. Por isso que a evangelização, que é isso que nós estamos fazendo aqui, o estudo do evangelho, é tão importante. Porque se quando a gente vai estudando isso e vai munindo a nossa alma de ferramentas, de pensamentos, de ideias, de crenças, quando aquela situação dolorosa se bater sobre a nossa vida, não vai ser um tsunami que vai destruir tudo. Vai ser talvez um ciclone tropical que vai arrancar uns telhados, mudar umas coisinhas de lugar, mas a gente vai agarrar numa coisa firme ali chamada evangelho, chamada Jesus, e falar assim, pode balançar, eu aguento, eu estou com Jesus, eu aguento. E a gente vai segurar e vai passar esse sofrimento, e a gente vai sair melhor de lá. Agora, e se você não tem nada? E se você não tem nada? O que vai ser de você? Você vai ser igual a folha da bananeira, do lado que o vento tocar, você vai. E se você não tem crença na imortalidade? E se falece um filho, desencarna um filho, e você não tem a plena certeza que você vai voltar a ver ele? Que talvez em alguns meses, alguns anos, você possa estar recebendo uma psicografia dele. Fala assim, ô mãe, ô pai, ó, eu tô aqui. Ó, quem me recebeu foi o avô fulano, foi a avó ciclana. Ó, tô aqui em tal lugar, tô estudando, tô trabalhando. Teve uma trabalhadora da nossa casa, achei tão bonitinho, gente. A filha faleceu, desencarnou com 20 e poucos anos de dengue. Acho que deve ter uns 2 anos isso. Aí passou, agora, recente, ela ditou uma mensagem através de um dos médiuns da casa, falando assim, mãe do céu, se vocês acham que vocês trabalham daí, vocês tinham que ver daqui. Vocês acham que vocês estão trabalhando muito? Não!
Sabe aquele negócio, tipo assim, que a gente fala assim, às vezes, ninguém está cansado hoje em dia, nós nem somos a sociedade do cansaço, conforme alguns filósofos falam, né? Nem somos isso, né? Aí ela falou assim, não, nossa, fulano, eu tô tão cansado. Não, mas não esquenta não. Depois que você morrer, você descansa. Ela falou assim, ó, não existe não, viu? Para de falar isso pros outros, porque isso aí não existe, é mentira. A gente não vai, ou você vai estar sofrendo bastante, o que não vai aliviar muito, né? Ou você vai estar trabalhando, porque o trabalho edifica. Diferente daquela visão imperialista que a gente tem, de que o trabalho é pros ralé, pro povão, que os nobres não devem trabalhar, nós vivemos já na sociedade, nós cristãos e nós espíritas, mais ainda, de que quanto mais alto o posto, mais serviço a todos você deve. A grande diferença, a pirâmide de Maslow, né, que tem a necessidade humana, é assim, não é? A de Jesus é assim, ó, e Jesus está aqui embaixo. Todos nós estamos aqui em cima e Jesus está aqui, ó. A gente precisa entender que o Cristo nos trouxe isso. A sociedade da época romana era assim, o imperador estava aqui. Não, nos ensinamentos de Jesus, ele que é o imperador da terra, está aqui, ó, dando sustentação a todos. Isso é o que a gente precisa entender a respeito da nossa vida, que o serviço é algo útil, é algo bom, que nos possibilita evoluir, aprender, amadurecer. É assim que a gente cresce. Tanto é que Saulo ainda, né, ele, depois que ele vê Jesus às portas de Damasco, ele fica empolgado. Ele fala assim, não. Ele chega lá na cidade dele lá e fala assim, ó, lá em Tarso, né? Fala assim, deixa eu falar uma coisa pra vocês, vai lá na sinagoga. Os chefões, assim, os caras mais top do planeta. Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Sabe o tal do Jesus que o povo tá falando aí? É ele mesmo. Ele é o Messias. Vocês têm que parar de falar essas coisas aí, perseguir ele. Para, é ele. Você sabe o que os colegas dele falam para ele? O seguinte, nós só não vamos te matar e te apedrejar igual você fez com aquele outro lunático, que era o Gesiel, o irmão da Abigail. Porque assim, a gente tem consideração por você. A gente acha que na verdade você está meio fora de si, tipo, ele perdeu o juízo, né? Então, vamos fazer o seguinte, vai para sua casa, cura essa loucura e depois você volta. Ele vai embora muito decepcionado, porque ele achou que por ser ele, Saulo, um dos grandes de Jerusalém, que todo mundo vai falar assim, ó, Jesus é o Messias mesmo, aquele que está lá nos pergaminhos, que todo mundo ia acreditar. Não, ninguém queria acreditar. Quando Jesus fazia as curas mais miraculosas, eles acusavam ele de bruxaria. Falava que ele estava a serviço do demônio, que ele era um embusteiro, um feiticeiro. Eles usavam um termo da época lá, que era como se fosse um cara, um mistificador lá. Por isso que a gente entende, quando a gente está conversando, nós somos espíritas, nós estamos conversando com alguém, às vezes a pessoa não acredita na doutrina espírita, a gente vai falar assim, a pessoa fala assim, não, mas Kardec passou por isso. Um doutor lá na época, lá, um cara muito culto na França, chegou para Kardec e falou assim, ó, eu vim cá para você me convencer. Ele, como assim te convencer? Explica, né? Não, porque você sabe que eu sou uma autoridade, eu sou uma pessoa influente, então se você me converter para a sua religião, para a sua causa, você sabe que vai ter muito benefício para você, alguém como eu, professando a sua doutrina, essa doutrina dos espíritos. Aí ele falou assim, então, meu irmão, você perdeu a viagem. Eu não sou ninguém. Ele falou assim, eu não sou ninguém, quem manda mesmo é Jesus, é a espiritualidade. Então eu, que estou presidindo a codificação aqui nos encarnados, não sou nada. Quem dirá você? Então assim, se você acha que você é importante, você está no lugar errado. Tchau, vai com Deus. E o cara sai de lá meio chateado, né? Porque ele achou que ele ia chegar lá e ia fazer a água parar, ia separar o Mar Vermelho de novo, né? Não, o Kardec falou para ele, não precisa preocupar não quero te convencer não, meu irmão, pode ir embora. Se você quiser ficar aqui, assistir, é bem-vindo, mas eu te convencer, fazer você... Porque a mente humana, você não consegue convencer ela de alguma coisa. O máximo que você faz é apresentar os argumentos e deixar que a própria pessoa decida por aceitá-los ou não. Se você é um advogado, você não convence o júri. Você tem que apresentar de uma forma que você deixe eles propensos a acreditar na sua versão da história. É isso que você vai fazer. Quando você conta algo para alguém, é só isso. Você vai apresentar de uma forma que facilite a interpretação das pessoas na direção que você quer.
É o máximo que você vai fazer. Entende? Então, não dá para você obrigar alguém a aceitar alguma coisa. E aí ele fala mais o seguinte, ó, quem aqui já viu esse filme? Alguém sabe? Ninguém é de ninguém, exatamente, baseado no livro das Bíblias. Gente, eu vou falar, viu? Vale a pena ver, viu? Tudo bem que eles condensaram muito, porque é um filme de 1h20, 1h30, não dava para eles contar o livro inteiro. Então eles condensaram, fizeram com que tudo acontecesse muito rápido. A obsessão, o processo de subjugação, é tudo muito rápido lá no livro, no filme. Mas não é bem assim não, mas é bem daquele jeito também. Aí ele fala o seguinte, ó, que nós espíritas sabemos que a maldade e a ignorância são estados transitórios, e que da mesma forma como a criança se corrige a imperfeição, o espírito mal vai deixar de ser ignorante e vai começar a fazer o bem. O próprio Paulo, né? Saulo é um exemplo disso. Aí ele fala aqui, ó, a morte só nos livra da presença física dos adversários, conferindo-lhes inestimável vantagem de permanecerem ao nosso lado sem serem diretamente percebidos. Imagina, você tem um desafeto, certo? Ele está encarnado, você também. Aí, quando ele chegar perto de você, via de regra, você vai estar vendo ele, não vai? Aí você vai lá e fala assim, quer saber, esse cidadão é muito ruim, eu vou matar ele. Vou resolver essa situação, vou matar o cara, vou desencarnar ele, fazer ele encontrar com Jesus. Aí, você faz isso. Ele já estava chateado com você. Aí, você tirou a vida dele, tirou ele de perto das pessoas que ele ama, tirou todas as ocupações que ele tinha, todas as preocupações que ele tinha de comer, dormir, de prover a família, e deu a ele um único propósito. Porque ele não precisa comer mais, ele não precisa trabalhar e pagar a conta mais. O único propósito dele é acabar com a sua vida. E aí, somado a isso, agora ele pode estar perto de você e você não fazer a menor ideia que ele está lá. Caraca! Fica muito bom para ele, não fica? Imagina você poder ficar ao lado de alguém, escutando os pensamentos, influenciando aquela pessoa, as pessoas que estão à volta dela, o tempo todo sem ninguém fazer a menor ideia que você está ali. Quando você desencarna um inimigo, é isso que você dá para ele. Uma oportunidade, um plus. Você injeta nitro no ódio dele. O trem fica descontrolado. Entende? Então a gente precisa, através da evangelização, entender que o sangue lava o ódio. O evangelho fala o que para nós? Não, meu filho, ao invés de lavar o ódio, arrefecê-lo, diminuí-lo, é a mesma coisa que você querer apagar fogo com gasolina, parceiro. Aí que o negócio vai ficar difícil de resolver mesmo. Pior do que isso, só o suicídio, né? Porque a pessoa passa pela dificuldade, aí vai achar que vai cometer o suicídio, vai resolver, vai parar de sofrer. Quando ela comete suicídio, ela vai lá e descobre que além de todos aqueles problemas que ela tinha, que ela não vai poder resolver mais, ela ainda arrumou outro muito maior. Porque na próxima existência, em algum momento, ela vai vir com a sequela daquele ato dela e ainda vai ter aqueles problemas para resolver. E aí, aqui tem uma passagem muito bacana. Como é que tá nosso tempo aí, Rosane? Tá de boa, tranquilo? Então, deixa eu dar só um golinho de água para mim, Tchalinho, por favor. Essa cena aqui, vocês já viram o filme Paulo, o apóstolo de Cristo? Essa cena aqui é mostrada, mas essa cena aqui ela é tirada do livro Paulo e Estevão. Por quê? Lá nos avanços dos caminhos dele, Gesiel, Abigail ou Jesus aparece para Paulo e fala para ele assim, ó, você ainda vai pregar em Roma para Nero. Aí ele pensa assim, gente, mas eu vou falar com o imperador, sério, ele pensa, sério mesmo, né, que você vai pregar para Nero ainda em Roma. Aí ele ficou pensando, né, aí todo perigo que ele via, não vou morrer agora não, porque os espíritos falaram que eu ainda vou pregar para Nero em Roma. Aí chegou a hora que ele já está mais lá pro final, que ele vê que o cerco está fechando, que ele já tinha fugido, já tinha preso, espancado, torturado, açoitado, bastonado na cara. Então ele já estava escolado já. Aí ele percebe que o cerco está fechando e ele fala assim, ó, eu tô achando que esse negócio de eu ir pregar em Roma para Nero não vai funcionar não, porque eu acho que agora eles vão me... Deus, tem jeito não. Aí os espíritos aparecem para ele, né? Fala assim, ó, então, deixa eu te falar, nós falamos que você iria pregar para Nero em Roma, mas nós não dissemos que você ia para lá andando com as suas próprias pernas, não, bonitão. Você vai.
mas talvez não seja da forma como você espera. E ele vai preso. Aí, quando os fariseus lá organizam a maior tramóia para prender ele, para matar ele, porque eles falam, agora nós vamos matar. Quando eles falam para ele voltar em Jerusalém e bancar os votos dos nazireus. Aí ele fala assim, então tá. Aí quando ele percebe que eles vão matar, ele mesmo fala assim, eu apelo para Nero. Aí ele pede isso, gente, na época, era um gesto de covardia profundo. Só os covardes mesmo, assim, que queria fugir da pena de todo jeito, ganhar um prazo, recorria a Nero. E ele fala assim, eu recorro a Nero. Eu recorro a Nero. Aí ele vai e fica preso. E quando ele fica preso, ele fica muito angustiado, porque ele já tinha fundado muitas igrejas. E aí, os espíritos aparecem para ele e falam assim, Paulo, escreve cartas. E aí começam a escrever as epístolas. E essa cena aqui é Lucas, que se tornou um filho pelo coração de Paulo, que era um dos discípulos de Jesus, que era o médico, começa a visitar Paulo na prisão e escrever as narrativas dele. E despachar. Então, Paulo ditava as epístolas, Lucas escrevia, levava para os abrigos dos cristãos, Áquila e Prisca e os demais cristãos copiavam esses pergaminhos e despachavam os viajantes para as igrejas que já existiam no mundo inteiro. Aí ele vai pregar para Nero, e é uma cena muito interessante, né? E aí Lucas, que é médico, quando ele chega lá no lar dos cristãos, tem um moço que está muito machucado, porque era muito comum naquela época, era tudo muito brutal. Ele acolhe esse moço, cuida dele, né? Porque ele era médico, trata o cara. Aí quando ele está indo de tarde para ver Paulo, ele vê os soldados romanos prender o cara no poste e atear fogo nele vivo. Porque a crueldade não tinha limites naquela época. Naquela época, quando a perseguição aos cristãos atingiu o ápice, qualquer cidadão romano podia pegar um cristão, torturar e matar ele em praça pública. Não era só nos circos, não. Aquilo ali é o que ficou famoso. Mas depois foi muito pior. E esse era o testemunho que muitos dos mártires deram para testemunhar a fidelidade a Jesus. Porque onde houver luz, as trevas tentarão apagá-la. O próprio Cristo tentaram tirar a vida dele em diversas ocasiões. E ele falou assim, não, ainda não é a hora de eu perecer. Então tem a hora. E aí, quando Lucas está muito revoltado, chateado mesmo, gente, sabe? Com aquela situação, com todo aquele tipo de coisa, assim. Aí ele chega lá e fala para Paulo, fala assim, olha, tem um grupo de cristãos mais jovens lá que estão querendo se vingar. Aí o Paulo olha e fala assim, mas como assim se vingar? Não pode. Não pode, você sabe disso. Ah, Paulo, mas está muito difícil a situação e desabafa. Aí Paulo vira para ele e fala assim, tá, e o que você falou para eles? Eu falei aquilo que Jesus nos falou. O quê? Que o amor é o único caminho. É o amor que nos separa dos algozes. É o amor que nos diferencia daqueles que nos perseguem, que nos exterminam, que nos torturam, que nos prejudicam. Aí ele fala assim, então, é isso. O amor é o único caminho. Se alguém te ferir na face direita, apresentar-lhe também a outra. Por quê? Aquilo que acontece na nossa vida, gente, o que tornou necessário? A nossa própria ignorância. Tudo bem que nós sabemos, por estarmos no mundo de provas e expiação, pode sim a gente levar uma chicotada de vez em quando que não estava no nosso radar, né? Não estava no nosso karma. Mas a gente, por estar... É a mesma coisa que você falar assim, ó, eu moro num local extremamente violento. Lá tem tiroteio toda semana. Você não está no seu mapa reencarnatório levar um tiro. Mas pode acontecer. Você está numa zona que acontece muito conflito. Ele fala isso, olha, a Terra é um lugar onde Deus educa as almas através do conflito que há na convivência. O que acontece? Eu tenho uma falha moral. Você tem outra. Certo? Aí Deus faz a gente conviver porque a minha falha moral vai te incomodar e vai mostrar para você a importância de agir diferente, de não fazer aquilo com o outro. Você vai cometer uma falha comigo e eu vou virar e falar assim, nossa, mas aquilo é muito ruim, eu não gostei. E esse processo vai falar assim, não, então
eu não vou fazer isso com os outros não, porque eu senti como é que é ruim. Aí a gente deve pensar o quê? Nossa, mas o fulano também sentiu como é ruim aquilo que eu fiz. E isso vai nos educando e nos dando a capacidade de agir diferente. Aí ele fala, né? Tem uma passagem lá no Há 2000 anos, quando eles estão nas catacumbas, que eles vão ser presos, já bem no final do livro, que um cristão que estava lá fazendo culto, porque eles encontraram escondido no cemitério, ele, a hora que os soldados romanos chegam, ele desembainha a espada e fala assim, você vai sentir agora, romano maldito, a ira de uma espada cristã. O líder que estava lá, o pregador que estava lá, fala para ele, meu irmão, embainha agora a tua espada. Não existe uma espada cristã. Muito menos a ira de uma espada cristã. Se você diz que está a serviço do Cristo portando uma espada, você não está a serviço de Jesus. Porque ele não trouxe essa mensagem. Então, qualquer tipo de violência, ela é contra os ensinamentos de Jesus. A vingança, conforme a gente fala, né? Ela é totalmente contrária àquilo que Jesus falou, porque Jesus veio falar para a gente o quê? Que os inimigos são instrumentos através do qual Deus se serve para nos educar quando nós falhamos involuntariamente buscar o caminho do bem, do amor e do perdão. Como a gente se negou a perdoar quem nos ofendeu, eu vou lá e perpetro o mal naquela pessoa. Alguém me agrediu, bateu na face. Eu me recuso a entender que aquilo de alguma forma foi necessário. Eu me recuso a não odiar o outro, né? Não querer, não ir lá matar ele. Aí eu vou lá e faço o quê? Eu vou lá e devolvo a ofensa para ele. Então, esse algoz, esse obsessor, ele vem atrás daquele que falhou em perdoar. Quando a gente fala em perdoar, a gente torna necessária a presença desses irmãos que estão a serviço da justiça divina, para que a gente sinta a dor e modifique o comportamento. Aí ele fala aqui, ó, aonde está a verdadeira honra? Em vencer o outro ou vencer-se a si mesmo? Aonde está a verdadeira honra? Porque o nosso mundo tem valores muito invertidos. Muitas vezes a pessoa traz como uma grande vantagem, né? Uma grande virtude, ser forte, ser bravo, ser ignorante, ser nervoso, ser mal. Nossa, mas fulano é muito mal. Sério? E você acha que isso é uma coisa para se gabar? Fulano é muito, eu sou muito nervoso. Tá, e você acha que isso é algo para se gabar? Agora, o que vocês acham que é mais difícil? É só a gente olhar os números. Mas o que vocês acham que é mais difícil? Alguém que consegue levantar 200 quilos numa academia ou um médico que consegue operar o olho de alguém com um laser e não tirar 1 milésimo mais do que ele precisa tirar? O que vocês acham? Que é mais fácil alguém chegar e falar assim, eu sou forte, eu vou quebrar essa mesa com um murro. Pau! Ou alguém virar e falar assim, não, peraí. Eu vou pegar um pincel e vou fazer um risquinho tão fino numa pintura aqui e tornar ela uma obra-prima. Entende? Operar o cérebro de alguém. E nós estamos falando de coisas aqui, materiais. O que vocês acham que é mais fácil? Se entregar ao ódio, ao nervosismo, à ignorância, aos instintos, ou se conter? Conter a sua própria animosidade, a sua própria ignorância. O que vocês acham que é mais difícil? Você extravasar o seu nervoso, ou você, frente a uma ofensa que alguém te fizer, você... me dá paciência, porque se der força não dá certo. Né? O que é mais difícil? O que é realmente virtude? É você se entregar aos seus impulsos ou você convertê-los em sentimentos, em sensações? E aí, agora tem que ver o nosso tempo, né? Eu preciso saber para a gente entrar no libertação, porque até agora nós falamos do Evangelho. Agora que nós vamos falar de como isso existe na vida real, no nosso dia a dia. Vai entrar esse pessoal, tem mais uma atendimento, depois é eu e você. Certo. Então isso dá o que para nós? Uns 15 minutos?
Então tá bom, vamos. Porque você vai precisar dos minutinhos pra você falar? Mas fala, se quiser, depois eu faço. Tá. Então nós vamos falar do livro Libertação, pessoal. Ó, são 2 livros que eu recomendo que vocês leiam. Eu me coloquei um propósito de ler toda a coleção A Vida no Mundo Espiritual do André Luiz, certo? Aí eu já tô lá no Entre a Terra e o Céu. Só que o Libertação e Entre a Terra e o Céu são tão bons que eu já tô lendo ele pela 3ª vez. Então, tipo, era pra eu estar mais na frente. Eu falei, caraca, esses livros são muito bons. Aí eu tô lendo mais de uma vez. Então vamos falar sobre libertação. Eu fiquei até com medo, né? A hora que eu falei assim, gente do céu, esse livro deve ser muito... Tem umas correntes lá na capa e tal. Eu falei, meu Deus do céu, esse livro deve ser, tipo assim, cara, muito cabuloso. Vamos ver o que o negócio fala. Beleza, o que acontece? Esse livro vai contar a história do Gregório. O Gregório é um chefe de falange numa cidade do astral inferior. Por isso que a gente coloca nas zonas inferiores, né? O remorso é uma bênção, sem dúvida. Pode levar-nos à corrigenda, mas também é uma brecha através da qual o credor se insinua cobrando o pagamento. Por que que eu coloquei essa frase para a gente fazer a transição entre o evangelho e libertação? Porque o processo de cura espiritual, ele tem etapas. Então a gente erra, a gente faz uma maldade, faz uma atrocidade. Em algum momento nós vamos cair em nós mesmos, ou cair em si, que a gente fala, perceber o tamanho da burrada que a gente fez, né? Tadinho do burro, que não tem nada com isso. Vai ver o tamanho do erro que nós cometemos. E aí nós vamos ser assaltados pelo remorso, pela culpa. Poxa vida, como que eu fui capaz de fazer uma barbaridade dessa? Meu Deus do céu, que coisa horrorosa que eu fiz. Agora, o que eu vou fazer da minha vida? Eu preciso dar um jeito nisso. Se você acredita em reencarnação e é espírita, tudo bem, então você já tem um caminho. Se você não acredita, provavelmente você vai achar que você vai ficar lá no inferno eternamente. Você vai falar assim, minha culpa, minha máxima culpa, já era, vou pro inferno. Eu não vou nem estar lá no meio do caminho esperando Jesus voltar, vou direitinho lá para baixo. Pois é, essa história, parte dela se passa lá embaixo. E a situação lá não é muito boa mesmo não, tá? Então quem são os personagens dessa história? Matilde, que é um espírito muito superior, Gúbio, que é o mentor do André Luiz, o Gregório, que é o chefe de falange, o André Luiz, que nós conhecemos, o Eloy, que é outro espírito que vai em aprendizado junto ao Gúbio e o André Luiz, vão os 3, certo? A Margarida, que é a vítima do processo de obsessão, que tem uma relação prévia com o Gregório e com a Matilde. A Matilde, em algum momento, já foi mãe da Margarida. A Margarida está reencarnada, tá? Aí tem a falange e os ovoides. Por que os ovoides? O negócio é bem interessante. Aí tem o Saldanha, que é o chefe da equipe de perseguidores. Tem o juiz, tem a esposa do juiz, tem a esposa do... Não é a esposa do juiz, não. É a esposa do Saldanha, tá? Aí tem o filho do Saldanha, que é o Jorge, a nora e a neta dele. Mas, enfim, a Matilde é o espírito de luz, que vai lá e chama o Gúbio para ajudar ela no processo de resgate do Gregório. Então, simplesmente, ele vai lá numa cidade, num umbral, resgatar o chefe da falange. A gente tem uma noção do quanto isso é uma operação arriscada, né, gente? Isso não é muito simples de ser feito, não. Pois bem, o André Luiz e o Eloy vão junto. Eles passam por um processo de triagem para ver se eles não estão, assim, infiltrados. Tem uns processos lá que é bem interessante, né? A Margarida é a moça que está reencarnada. Existe a falange, que é comandada pelo Gregório, e quando o Gúbio vai lá conversar com o Gregório, quando ele começa a ver, ele fala assim, não, o que você está me pedindo não tem jeito de ser feito, não. Porque o caso da Margarida já está quase sendo resolvida. Resolvido como? Eles queriam mandar ela para o sanatório. Era para ela ficar como louca. Eles queriam enlouquecer ela mesmo. Aí ele fala, não, o caso dela já está quase resolvido. Tem uma falange de 60 espíritos que eu encomendei que está cuidando do serviço dela. Então, ele é um chefe de falange e ele designou uma equipe de 60 espíritos para perseguir ela. Falou, não, esses 60 aqui vai cuidar só de você. Porque a Margarida tem uma história com o Gregório que não deixa claro no livro qual que é. Alguns pontos não deixa claro. O nome da neta do Saldanha, eles não falam. Não fala qual é o vínculo exato da Margarida com o Gregório. Só que eles têm um vínculo extremamente forte. E os ovoides. Por quê? Quando o André Luiz chega lá
na casa da Margarida, ele chega e tal, meio assim, percepção normal, aí o Gúbio põe a mãozinha na cabeça dele e fala assim, André, concentra a sua percepção e olha o que você vê. Aí ele fica estarrecido. Ele fala assim, que tinha dezenas de espíritos ovoides ligados ao cérebro da moça. Ela não tinha um obsessor, um ovoide, não, ela tinha dezenas de espíritos ligados ao cérebro físico dela, sugando as energias mentais dela. Depois de vocês sou eu, né? Hã? Tá, beleza. Aí o que acontece? Não vai dar, gente. Isso aqui vai ficar para a próxima palestra. Eu só vou dar a pincelada e a gente continua na próxima falando isso aqui, quando for marcar mais daqui uns meses. Aí eles chegam lá. Quando eles chegam na casa da Margarida, o Saldanha, que aí eles falam pro Gregório assim, ó, fala assim, Gregório, vamos fazer um negócio? A Matilde, que é sua mãe, porque o Gregório serve aos dragões, ele é líder numa cidade no umbral, ele é um juiz lá. E a mãe dele é um espírito tão elevado que para se manifestar aqui no plano físico, ela se manifesta através de uma materialização. O Gúbio doa fluido para ela se materializar, porque ela não tem nem condição de vir aqui. Então a gente tem uma noção do nível. Então ela é uma servidora dileta de Jesus, vamos colocar assim. E ele é um servidor dos dragões, que são os chefes das falanges, os espíritos mais perversos que existem na Terra. Um está a serviço do bem e outro ao serviço do mal, da ignorância, assim, extrema. Aí, eles conseguem, assim, conversando com o Gregório com muito jeitinho, que o Gregório deixa eles se infiltrarem lá e tentar fazer alguma coisa. Eles apelam em nome da mãe dele, aí ele... Não, mas eu não posso ficar sem a Margarida, eu preciso do alimento psíquico que ela me dá. Olha para vocês verem. Aí a gente volta lá no Divaldo, na Joana de Anjos, tem um livro deles, que ela fala assim que o homem é um animal gregário, ou seja, que vive em grupo, e que nós nutrimos-nos das vibrações uns dos outros. Ou seja, quando a gente fala que eu tenho fome de amor, que a gente precisa de namorar, a gente precisa de casar, a gente quer ter filho, a gente quer se cercar de pessoas que a gente ame, para amar e ser amado, isso é uma realidade, isso é alimento psíquico. Nós nos alimentamos do amor uns dos outros. E aí o Gregório fala assim que ele não pode ficar sem a Margarida, porque ele necessita do alimento psíquico dela, ou seja, a energia que os dois trocam. Aí o Gupo fala assim, não, eu sei, mas ó, vamos fazer o seguinte, você já pensou que talvez, assim, se a gente fizer alguma coisa e der certo, de repente você vai poder ficar perto da sua mãe de novo, da Matilde, eu não reconheço essa mulher como minha mãe, não tem problema não, não precisa reconhecer não, mas você pode ficar junto com ela até que a Margarida possa te dar uma nova oportunidade de voltar à vida, né, à matéria. Reencarnar para mim tá fora de questão. Não, então vamos fazer o seguinte, faz assim, ó. Então deixa só a gente para lá fingindo que é um servidor seu. Vou ser um infiltrado. Deixa eu ficar infiltrado lá. Aí o Gregório, não vai tentar nada vocês ir lá mesmo não, porque o treino já tá quase acabando mesmo. Então vai, pode ir, vai lá, vê o que vocês fazem lá, mas eu vou avisando, nossa, vocês não vão fazer nada não. Sério mesmo? Não vai fazer nada, gente? O que vocês acham que aconteceu? Aí beleza, ele chega lá, o André Luiz, o Gubi, o Eloy, e vão se infiltrando e se familiarizando com a situação que está acontecendo. Aí, lá diretamente ligado à Margarida, tem o Saldanha, que é o chefe dos obsessores, e tem 2 magnetizadores, que ficam fazendo operações magnéticas no cérebro dela o tempo inteiro, magnetizando, né? Influenciando ela. Pois bem, aí, o Gúbio vai devagarzinho, vai conversando, aí um determinado momento, ele fica alguns dias, aí num determinado momento o Saldanha vira para ele e fala assim, ó, vocês ficam aí, porque eu vou visitar o meu filho que está internado no manicômio. Aí o Gúbio, peguei, ô Saldanha, assim, você ia se incomodar se a gente fosse com você? A gente não tem nada para fazer aqui mesmo, os 2 magnetizadores, os 2 estão ali fazendo as operações da Margarida, não estão fazendo nada, a gente pode ser? Uai, pode, vamos lá, vocês não estão fazendo nada, vamos lá. E foram os 3 para o hospital psiquiátrico, onde o filho do Saldanha estava internado. Quando eles chegam lá, eles descrevem a cena. É dantesco. Quando a gente fala dantesco, nós estamos nos referindo ao inferno de Dante. Dante Alighieri pintou 7 círculos do inferno.
Quer dizer, aquilo que ele poderia conceber de pior. Então a cena é dantesca. Aí ele vê a situação e tal. Aí o Gubo fala para ele assim, ô Saldanha, eu posso, sim, sem compromisso, tentar fazer alguma coisinha assim para ver se a gente ajuda? Porque aí o Saldanha vai contar o que aconteceu. Ele desencarnou de tuberculose, deixou a esposa e o filho. Aí o filho era um operário muito simples, então ele não consegue sustentar a família direito, a mãe. Aí ele ainda casa com a colega de serviço e tem uma filha. Aí que o negócio fica difícil mesmo. Aí depois que ele casa e tem uma filha, acontece um latrocínio no lugar que ele trabalha e as acusações recaem sobre ele. Ele é preso, julgado e condenado. Só que aí o próprio André Luiz no livro vai falando que ele foi torturado, ele foi espancado, os policiais fizeram de tudo, armaram a confissão dele e forjaram provas. E quando ele chegou para o juiz, ele chegou já condenado, porque estava muito evidente. O juiz, foi um caso que repercutiu, o juiz que ouviu o clamor social e foi lá e meteu a caneta e mandou prender o homem. E aí, com todo esse processo, todas as torturas, ele desequilibrou. Ele foi preso e enlouqueceu na cadeia. Aí eles tiram ele do presídio e mandam ele para o hospital psiquiátrico. Aí a esposa dele, vendo isso, comete suicídio e deixa a filha órfã. E a mãe dele, quando vê todo esse sofrimento, a esposa do Saldanha e mãe do Jorge, adoece também e desencarna, e a menina fica órfã. E aí, pelos atributos da vida, o próprio juiz o juiz do caso, pega a menina e põe para morar de favor na casa dele. Estranho, não é? Uma situação bem comum, né, Sheila? Aí ele põe essa menina para morar lá. E aí o Saldanha conta isso pro André Luiz. Aí o André Luiz fala assim, Saldanha, eu posso fazer alguma coisa? Porque quando ele chega lá no hospital psiquiátrico, tá o filho encarnado, deitado, inconsciente lá no chão, e as duas mulheres presas a ele, pelo perispírito. Uma está presa pela garganta e a outra está presa pelo corpo mesmo. Então, o corpo físico do filho está sustentando mais dois espíritos, que é o da mãe e o da esposa, que cometeu suicídio. Aí o Gúbio pega os três, senta no chão, pega a cabeça dos três e coloca no colo e começa a fazer um carinho neles. E vai fazendo carinho e tal, e fica ali uma meia hora manipulando a energia e limpando e tal. Aí ele vira pro Saldanha no momento e fala assim, Saldanha, você ia ficar chateado se eu fizesse uma prece por eles aqui? Aí o Saldanha fala assim, mas você acredita nesse tipo de lorota? Porque nós estamos falando de um espírito que está há muitos anos no astral inferior. Eu não acredito em prece. E no começo do livro ele fala assim, não, já veio um monte de espírito de luz aqui querendo me convencer a perdão. Você acha que eu tenho cabeça para perdoar quando eu vejo meu filho desse jeito, minha esposa aqui, minha nora desse jeito, minha neta lá na casa daquele juiz malvado lá, com o filho dele tentando assediar a menina lá, tentando tirar a virtude da menina? Você acha que eu tô com cabeça para ir acompanhar espírito de luz? Enquanto eu não resolver isso aqui, eu não dou conta de fazer nada não. Aí o Gubo, certo, pensou, falou, não, então eu vou te ajudar para nós resolver essa situação. Aí ele fala assim, se você acredita, eu não acredito nisso não, mas se você acredita, vai lá, pode rezar. Gente, esse moço começa a fazer uma prece, que assim, só quem lê o livro, pode ler, tem ele em áudio no YouTube. Gente, é linda a prece. Ele fala assim, Jesus, tantos oram pelas vítimas, mas com poucos oram pelos algozes. Muitos aos que oram por aquele que sofre perseguição, mas com poucos aqueles que oram por quem ainda vive no erro. E ele vai orando e vai... Gente, é que trem mais lindo do mundo. No final da operação, ele vira pro filho pro Jorge e fala assim, levanta. O menino levanta de uma vez assim, plenamente restabelecido. Curou a loucura dele, com a prece. Aí o Saldanha já fica doido, fala, meu Deus, você curou meu filho, cara, você curou ele. Ele levantou, ele tá bem. Aí ele fala assim, calma, Saldanha, agora vai despertar as duas irmãs, a esposa dele e a nora que cometeu o suicídio. Aí elas voltam a si, aí ele fala para eles, né, na hora que eles têm um processo de conversa lá e tal, ele fala assim, olha, aí o Gubo vira assim, eu posso levar elas para um hospital para elas receber tratamento? Ele fala, sim,
Por favor, agora que elas acordaram, eu sei que os espíritos que frequentam aqui vão pegar elas para fazer trabalho de perseguição. Eu não quero elas fazendo o que eu faço, não. Olha o amor aí, ó. Eu sei o que eles vão fazer com elas, vão pôr elas para perseguir os outros, para judiar dos outros. Não, Paula, por favor. Nossa, olha aí o que você já fez. Leva elas. Aí elas são encaminhadas para o hospital espiritual. Aí ele fala assim, agora nós vamos conversar com o juiz. Aí eles vão à noite na casa do juiz, tira ele do corpo, né? Conversa com ele, chama o espírito do Jorge, chama o espírito da menina, organiza todo mundo, põe todo mundo para ir mais ou menos na direção certa. Aí eles voltam para Margarida, lá para a casa da Margarida. O Saldanha, nesse momento, gente, ele está completamente transformado. A hora que ele vê que o Gúbio, com uma prece, fez o que ele estava há anos tentando, que era despertar elas, para fazer elas voltarem a si, ele já fala assim, não. Ele fala para ele assim, aí o Gúbio explica para ele que a Margarida é uma filha espiritual e que ele queria ajudar, se ele poderia contar com a ajuda dele. Ele fala assim, meu amigo, depois do que você fez pelo meu filho, pela minha nora, pela minha esposa, pela minha neta, cara, você pode me pedir qualquer coisa. Ainda que essa moça, ele ainda expressa, ainda que essa moça tivesse tirado a minha vida, me apunhalado milhares de vezes, depois do que você fez hoje, meu amigo, eu não tenho nada para não fazer a não ser te ajudar. E esse era um perseguidor, o chefe da falange. Aí, quando eles chegam lá, aí o Saldanha vira para ele, porque o Saldanha tá acostumado com aquele ambiente, fala pro Gugu, fala assim, ó, Gugu, mas tem os dois magnetizadores que estão lá. Como é que a gente vai fazer com isso? Porque a hora que o chefe lá, o Gregório, souber o que a gente está fazendo aqui, isso aqui não vai sair barato, não, porque eu sei o mato que eu estou lenhando. O Gugu fala para ele, calma, meu irmão. Calma. Vamos uma coisa de cada vez. Aí, quando eles vão conversando, um dos obsessores que estava lá, um dos magnetizadores, que é o Leôncio, vendo o que aconteceu, vendo a mudança do Saldanha, vira pro Saldanha e fala assim, o que aconteceu aí, chefe? Parece que o negócio está diferente. Ele tô diferente, mudou muita coisa aqui, nós vamos ajustar algumas diretrizes aqui, tal. Esse cara aqui é um cara bom pra caramba, ajudou, curou meu filho lá e nós vamos ajudar ele agora. Aí ele vira e fala assim, chefe, você sabe que eu tenho aquela situação lá para resolver, do meu filho também, da esposa que eu deixei lá, né, e tal. Será que o colega aí não me ajuda também, não? Aí ele vira e fala assim, uai, apresenta seu caso para ele. O meu ele ajudou, não sei se ele vai poder te ajudar, se ele consegue te ajudar, mas ele conseguiu. Aí ele chama o Leôncio, chama o Gúbio e fala assim, ô meu irmão, eu vi que você parece que você ajudou o Saldanha, né, na situação dele. Eu sei, Gúbio, que eu nem devia te pedir ajuda. Você sabe por quê? Porque eu não fiz nada de bom nos últimos anos. Eu escolhi a maldade por vontade própria. Só que vendo o que você pode fazer por ele, eu senti esperança de que talvez você possa fazer alguma coisa por mim também. Me ajuda. Você sabe o que aconteceu? E o Gugu fala para ele, fala meu irmão, pode falar. Eu desencarnei há 2 anos. Deixei minha família bem materialmente, minha esposa ficou bem materialmente, eu deixei uma renda para ela, então ela está bem. E ela já está até quase se casando. Sabe o que aconteceu? Teve uma época aí que meu filhinho ficou doente, o menino dele chama Ângelo. O Ângelo ficou doente e aí apareceu um enfermeiro lá em casa. E aí a hora que ele viu a viúva, né, bem de vida e tal, sozinho com o menino, carente, né, ele pegou e cresceu o olho. E até aí tudo bem, porque eu já entendi, sabe, o Gúbio, que a mulher não é minha, que a esposa não é minha, que agora eu desencarnei, ela vai casar com outro mesmo. Mas você sabe o que acontece? Ele está envenenando meu filho. Ele está ministrando droga para o meu filho todas as noites. Meu filho está quase morrendo já. Ele está nas últimas forças. Me ajuda. Aí o Gúbio só dá aquela sentida e fala assim, vamos imediatamente lá. A gente precisa ir agora, sem mais delongas. Aí eles chegam lá para amparar o menino e amparar a família. Gente, aí é a coisa mais surpreendente, porque vai o Gúbio, o André Luiz e o Eloy. Adivinha de quem que o enfermeiro era irmão? Do Eloy.
Ele era irmão de um dos espíritos que estava acompanhando o André Luiz. A hora que ele fala assim, um enfermeiro está dando veneno para a criança, está envenenando a criança. Aí ele fala assim, como é que é o nome? Fulano. Fulano de quê? Fulano de... Ele só olha pro Gu e fala assim, é meu irmão. É meu irmão. Tipo, meu irmão tá matando uma criança. Já deu a hora? Aí, gente, vai acontecer uma história muito bonita. Obrigado. Ó,